pai praticamente só de comércio já tem uns 30 anos. Fala, lojista! Bom, a loja se situa na Avenida Carlos Liviero, na Vila Liviero, São Paulo, Zona Sul. Então a loja, na verdade, ela começou já tem bastante tempo. Ela não era aqui na Liviero, ela era no Tabuão. Na verdade começou com meus pais, né? Meu pai ele era sócio com meu tio, lá no Tabuão. E aí eles acabaram fazendo sociedade. Aí meu tio ele foi montar uma loja em Diadema. E a gente veio até aqui para essa região aqui de São Paulo, né? E aí, isso aí foi em 2005. Aí desde 2005 a gente começou a montar essa loja aqui. Só que a loja ela não foi com essa variedade de miudezas, né? Meu pai só trabalhava com piso, azulejo, porta, janela, só acabamento, pia, gabinete, né? E aí ele, infelizmente, não estava dando muito certo, o pai era meio pequeno para esse tipo de coisa, então a gente teve que pegar e aí eu comecei a vir trabalhar com ele, né? E a gente teve que pegar e mudar um pouco do ramo da loja. Começamos a trabalhar primeiro com tinta e materiais para pintura. Aí aos pouquinhos a gente começou a agregar mais material, porque o pessoal estava pedindo mais coisa, né? Não tem jeito. Estava pedindo um rolo, um pincel, depois uma fita, aí começa a agregar o mito da loja. E aí desde então a gente começou a colocar também elétrica, também hidráulica, algum material de utilidade doméstica, né? E aí a gente acabou tirando mesmo um pouco o foco de gabinete, de pia, de azulejo, a gente também tinha. E começamos a partir para essas partes, né? A gente trabalhava com alguns atacados, né? Que a maioria deles entregavam, né? Então a gente trabalhou com uns atacadistas aí que faziam entrega e tal. E conforme você vai ganhando experiência, né? Você acaba conhecendo também os atacados, né? E um deles a gente conheceu o caso logística, né? E só que ele era um atacadista que ele só ia lá para retirar mercadoria e tal. Então não era sempre que a gente podia ir, mas sempre que a gente tinha um tempo, a gente montava um pedido, ia lá e retirava lá. E aí esse negócio começou a vingar melhor. E a gente começou a ver que não estava dando mais conta. E acabamos também continuando junto com meu irmão. Meu irmão trabalha na metalúrgica. E aí a gente viu uma necessidade aqui de uma ajuda de uma outra pessoa e tal, que a gente não queria contratar funcionário, né? Ele também não tinha muita experiência também no ramo. Aí ele saiu da metalúrgica que ele trabalhava, aí começou a trabalhar com a gente. O meu pai praticamente só de comércio já tem uns 30 anos. Hoje a gente não atende um público assim tão alvo como é o construtor, porque a gente não trabalha ainda com material pesado, areia por metro, essas coisas, então a gente acaba não atingindo tanto o construtor. A gente atinge mais o pessoal da reforma mesmo, do reparo, né, aquela reforma mais rápida. Eu acho que a gente procura atender bem o cliente. O nosso ramo ele é um ramo de material muito específico, né? Tem muita medida, tamanhos, né, diferentes, né? Você não pode comprar qualquer coisa para colocar lá na sua casa, né? Você tem que colocar um negócio certo e que te atenda, né? Então esse é o nosso propósito. A gente procura primeiro saber qual que é o problema do cliente, né? E indicar o melhor produto para ele, caso a gente tenha, né? Ou caso não, indicar um outro lugar, alguma outra coisa que ele possa estar fazendo na casa dele, né? E também uma coisa que chama bastante atenção das pessoas é que a gente vende, por exemplo, não sei se você viu ali, a gente vende parafuso solto. Parafuso, bucha, anéisinho de vedação. Então, assim, essas coisas também chamam bastante gente, porque material de construção, é difícil você ver uma loja que trabalha com esses materiais soltos. Você vê que o pessoal que trabalha com mais encartelado, material solto você acha mais em casa de parafuso, né, essas coisas. Então a gente procura sempre deixar, até que eu acabei de vender pro rapaz aqui, você viu, né? Então isso também chama pessoas. E quando a pessoa às vezes vê que você acaba vindo comprar um parafuso, às vezes nunca fica só no parafuso, às vezes fica num outro tipo também de material, acaba lembrando do que precisa, né? O pessoal acaba assim, acaba olhando alguma coisa no balcão e tal. Então isso ajuda bastante.
Eu acho que principalmente a parte que as pessoas mais usam, por exemplo, um parafuso, às vezes uma pilha, você deixando esses produtos mais fáceis, a pessoa acaba vendo, a pessoa acaba se servindo sozinha, acaba sendo mais fácil para o cliente, até mesmo para a gente, né? O cliente se serve tranquilo. Agora, às vezes o material é um pouco mais específico, às vezes não precisa estar aos olhos do cliente. Saber o que sua região acaba te pedindo mais, né? O que eu fazia nessa época? Eu pegava e toda vez que o cliente me perguntava se eu tinha alguma coisa e eu não tinha, eu anotava num caderno. E quando esse mesmo material ele se repetia, eu colocava tipo um número 1, sabe? Aí depois o número 2, quer dizer que pediu, para mim saber quantas vezes o cliente pediu, né? Então eu via que certos materiais eram mais repetitivos do que os outros. Então o que eu fazia? Eu comprava mais esse tipo de material e um pouquinho menos aquele que era menos pedido. E aos pouquinhos você vai pegando a manha do mercado, né? Você vai pegando também, porque cada região ela acaba sendo diferente, né? Tem região que mais pedido de cimento, a dica é essa daí, viu? E você saber qual que é o seu público-alvo também é bom, né? E assim, a gente está 15 anos aqui, então logicamente, por exemplo, numa casa antiga se encontra mais tomadas antigas. Então, na hora da reposição do cliente, o cliente vai ter que, talvez, repor mais tomadas. Fiação acaba sendo mais antiga também, o fio acaba sendo uma outra opção. Caixa d'água, né? Optando por mais boias. Com a maioria das pessoas tem as caixas mais baixas também, pressurizador para caixa d'água. A casa do lojista, na verdade, sem querer puxar o saco, é um dos atacados mais fáceis de trabalhar. A gama de material deles é muito bacana. Com eles eu nunca tive problema.